Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um estudo bem interessante que valida uma ferramenta de avaliação física que é, olha, surpreendentemente simples para uma condição super comum, a osteoartrite de joelho. Vamos entender como um teste de apenas 2 minutos pode se tornar uma peça importante na prática clínica e também na pesquisa. A avaliação da osteoartrite de joelho muitas vezes fica um pouco refém dos relatos do paciente, né? Que são super importantes, claro. Mas como é que a gente consegue ter uma medida objetiva, padronizada, da capacidade física real daquela pessoa? É exatamente essa a questão que a pesquisa que vamos analisar hoje tenta responder. Bom, só para a gente nivelar o conhecimento aqui, vale lembrar, a osteoartrite é uma condição crônico-degenerativa. Basicamente, é o desgaste da cartilagem da articulação. E isso, claro, leva à dor e limita os movimentos. Ter essa base bem clara é fundamental para a gente entender a real importância de ter bons testes de capacidade funcional. Olha, a gente pode pensar em duas grandes formas de avaliação. De um lado, temos os métodos subjetivos, como os questionários, onde o paciente nos conta como ele se sente, o que é ótimo para capturar a experiência pessoal dele. Do outro lado, estão os testes objetivos, que medem o que a pessoa consegue de fato fazer. O grande desafio, e os autores do estudo apontam isso muito bem, é que não existe um padrão ouro único entre esses testes objetivos, e vários deles precisam de espaço ou de equipamentos que nem toda clínica tem. E é justamente nesse ponto que o estudo que estamos analisando entra em cena. Vamos conhecer a fundo o teste de degrau de 2 minutos, que em inglês é chamado de 2MST, como uma possível solução bem prática e eficiente para essa necessidade de avaliação na clínica e na pesquisa. O que faz esse teste ser tão atraente são as vantagens práticas, né? Se a gente comparar com outros testes de desempenho, tipo o famoso teste de caminhada de 6 minutos, o 2MST se destaca. Por quê? Porque ele é barato, é rápido e pode ser feito em praticamente qualquer lugar, seja num consultório pequeno ou, como vamos ver, até numa consulta por vídeo. E a aplicação do teste? Bom, é bem simples. Primeiro a gente define uma altura de referência para cada paciente, bem individualizada. Depois, a pessoa simplesmente marcha no lugar por 2 minutos, tentando levar o joelho até aquela marquinha na parede. E no final, o que a gente conta? O número de vezes que um dos joelhos, o direito, por exemplo, alcançou a altura. É um protocolo simples, fácil de padronizar e de replicar. Então, a grande pergunta que guia o trabalho de Moraes Almeida e seus colaboradores é essa. Eles se propuseram a investigar cientificamente se esse teste tão simples funciona de verdade. Ou seja, ele é consistente. Ele mede o que deveria medir quando aplicado em pacientes com osteoartrite de joelho? Ok, agora a gente entra numa parte bem importante, especialmente para quem é da área acadêmica, a metodologia. Entender como um estudo foi desenhado é o que nos dá segurança para confiar ou não nos resultados que ele apresenta. Então, quem participou do estudo? Foram 41 pacientes com diagnóstico confirmado de osteoartrite de joelho. A maior parte da amostra era de mulheres, com sobrepeso e um histórico de dor crônica bem longo, em média 50 meses. Essas características são muito importantes para a gente saber para qual população a gente pode generalizar esses resultados com mais confiança. Para testar a tal da confiabilidade, o desenho do estudo foi o clássico teste e reteste. Funciona assim: cada paciente foi avaliado por 2 fisioterapeutas diferentes no mesmo dia. Depois de 1 ou 2 semanas, o processo todo se repetia, com os mesmos 2 avaliadores. Esse desenho é excelente porque permite checar 2 coisas: se um mesmo avaliador tem resultados consistentes em momentos diferentes e se avaliadores diferentes chegam no mesmo resultado. Ok, confiabilidade é um ponto, mas e a validade? Para saber se o 2MST realmente mede a capacidade funcional, os pesquisadores compararam os resultados dele com vários questionários super conhecidos e já validados na literatura. A lógica por trás disso é bem direta. Se o teste é válido, o número de passos que a pessoa dá deve ter uma correlação esperada com o que ela responde sobre sua dor, sua função e até sobre outros aspectos psicológicos. Beleza, já entendemos o como o estudo foi feito. Agora vamos para a parte que todo mundo espera. O que eles encontraram? O que os dados realmente mostraram sobre a confiabilidade e a validade desse teste de degrau de 2 minutos. Antes da gente olhar os números, vale a pena reforçar o que é confiabilidade, também chamada de fidedignidade. Pense assim, é a consistência da medida. Um teste confiável é como uma balança de precisão. Ele tem que dar resultados muito parecidos sobre as mesmas condições. Não importa quem está aplicando ou quando. E olha, os resultados aqui são impressionantes. Os valores do coeficiente de correlação entre a classe, o famoso ICC, foram classificados como excelentes. Para quem não é da área, qualquer valor acima de 0,90 já é considerado o padrão ouro de confiabilidade.
tanto a consistência de um mesmo examinador, intra-examinador, com 0,94, quanto a consistência entre os dois examinadores, inter-examinador, com 0,97, mostram que o teste é altamente reprodutível. Certo, então o teste é consistente, a balança funciona bem. Mas será que ela mede o que a gente acha que ela mede? Isso é a validade de construto. Nesse caso, a pergunta é: o desempenho no teste, o número de passos, reflete de verdade a capacidade funcional e a dor que esses pacientes com osteoartrite sentem? Vamos olhar essa tabela com calma. A gente vê correlações que são consideradas moderadas e negativas com os questionários de função e dor, como o WOMAC. O que significa negativa? Significa que quanto melhor o desempenho no teste, ou seja, mais degraus a pessoa consegue dar, menor é a dor e a limitação funcional que ela relata. E isso faz todo sentido, era o que se esperava. Um achado bem curioso é a falta de correlação com a catastrofização, que é um padrão de pensamento negativo sobre a dor. Isso sugere que o teste captura bem o componente físico e não tanto os aspectos psicológicos da dor. Vamos focar nesse número aqui, menos 0,536. Essa foi a correlação com o domínio de função física do WOMAC. Para quem estuda a osteoartrite, sabe que o WOMAC é um dos questionários mais usados e respeitados do mundo. Então ter uma associação forte e estatisticamente significativa com ele dá um suporte muito robusto para a validade do MST como uma medida objetiva da capacidade funcional. E aí vem uma pergunta super relevante para os dias de hoje, né? Com toda a força da telemedicina, do telesaúde, será que dá para aplicar e avaliar esse teste à distância? Os pesquisadores também foram atrás dessa resposta. A resposta, segundo o estudo, é um sonoro sim. Essa citação, tirada direto do artigo, mostra que a diferença entre a contagem dos passos feita ao vivo, presencialmente, e a contagem feita depois, assistindo a um vídeo, foi praticamente zero. Isso significa que, na prática, não faz diferença. Esse achado é um endosso fortíssimo para o uso do teste em avaliações remotas. Ok, então vamos juntar as peças. O teste se mostrou confiável, válido e, ainda por cima, funciona de forma remota. E daí? O que a gente faz com essa informação no dia a dia da clínica ou da pesquisa? Como isso se traduz na prática? A conclusão do estudo, portanto, é clara como água. O teste de degrau de 2 minutos mostrou que tem propriedades psicométricas muito boas, o que o consolida como uma ferramenta totalmente apropriada para ser usada tanto no dia a dia do consultório quanto em pesquisas científicas com pacientes com osteoartrite de joelho. Resumindo, as aplicações são muitas. Ele serve como uma ferramenta prática para aquela clínica que não tem muito espaço ou equipamento. Ele é uma medida de desfecho padronizado e confiável para quem faz pesquisa acadêmica na área. Ele se encaixa perfeitamente no modelo de telesaúde e, talvez o mais importante, ele nos dá um dado objetivo de desempenho que pode complementar e às vezes até nos fazer questionar a percepção que o próprio paciente tem da sua condição. Então, para a gente fechar essa análise, fica aqui uma provocação para refletirmos. A validação de uma ferramenta tão simples, tão acessível e versátil, sem dúvida abre novas portas. Agora fica a pergunta: como a comunidade clínica e científica vai incorporar e, quem sabe, expandir o uso desse teste para melhorar a avaliação e o tratamento da osteoartrite de joelho daqui para frente?